Olá, bom dia, bom dia, começando mais um culto no lar. Entrei faltando 2 minutinhos, deixa eu ver se eu acho uma musiquinha pra gente cantar. Pelas terras da Judeia, vi uma virgem a caminhar. Ela era tão menina, com um menino a carregar. Seus olhos eram azuis, como conchas de luar. Maria, doce Maria, venha todos nós embalar. Maria, doce Maria, venha todos nós embalar. Amor, 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 amor. Ser cristão é ter amor. Ama seu próximo como Deus te ama. Deus é amor. Deus é amor. Amado Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima, é com o coração repleto de amor e gratidão que começamos mais um culto no lar, pedindo proteção a nós, proteção àqueles que mais precisam do Senhor neste momento, que estão hospitalizados, que estão adoecidos, enfraquecidos e em busca de sua saúde física, emocional, mental. Pai, que a sua luz possa se estender por todo o nosso território azul. Agradeço a oportunidade de estar aqui aprendendo com os meus irmãos neste planeta escola e que possamos, Mestre, valorizar essa oportunidade como sendo única. Gratidão e perdão por sermos ainda tão imaturos. Que a sua luz se estenda durante o nosso estudo e dê por iniciado o nosso culto no lar de hoje. E que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Na semana passada, nós estudamos Dai a César o que é de César, né? Essa semana nós vamos começar Instruções dos Espíritos, a Lei de Amor. Nós não vamos ler tudo, porque ela é muito comprida, então nós vamos parágrafo por parágrafo, tá? Parágrafo 8, 9, 10. Enfim, vamos lá. Instruções dos Espíritos, a Lei de Amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos, mas avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentimento vulgar do eterno, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas.
A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios. E a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem maravilhoso seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista de seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Disse eu que no seu início o homem não tem senão instintos, e aquele, pois, em quem os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, quer dizer, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles carregam consigo o progresso, como a bolota encerra o carvalho. E os seres menos avançados são aqueles que, não se despojando, senão pouco a pouco de sua crisálida, permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente e, mais do que bens terrestres, levar-vos à gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. Então, aqui tem dizer o seguinte, várias vezes eu já ouvi a pessoa falar assim, ai, se orgulho é tão ruim, por que Deus fez a gente com orgulho? Ai, se o ego é tão ruim, por que Jesus fez a gente com ego? Ai, se o egoísmo é não sei o quê. Gente, tudo que foi feito por Deus é perfeito. Tudo. Absolutamente tudo. Até aquela frutinha podre que caiu, ela tinha que ter caído podre naquele momento na árvore. Não está errado. Então, o problema não é que Deus deveria ter feito a gente sem esses sentimentos. Porque, igual o Evangelho está falando aqui, os sentimentos distintos que a gente tem, que é essa parte selvagem, que a gente age sem pensar, que a gente quer agir pela fúria, quer ganhar pelo grito, o instinto, né? Aquela parte impensada do nosso comportamento, ela era, sim, de fato necessária, porque a gente vive num planeta escola, num planeta hostil, e você vai encontrar na quântica, acho isso máximo. Então, Deus precisava fazer a gente com medo. Deus precisava fazer a gente com o reflexo da ira, né, do ataque, do correr, do é meu. O problema não foi ele ter feito a gente com esses sentimentos. O problema foi a gente ter perdido o controle dos instintos. Então, aqui está explicando que cada instinto que foi depositado dentro do ser humano, ele é necessário. Ele é o germinar de um sentimento futuro. O que o ser humano precisa? Dominá-lo. Desabrochar igual a borboleta. Entender que o instinto, ele é necessário para me manter vivo. Eu não preciso viver pelo instinto, entendeu? Mesma coisa é por exemplo,
O ego, vamos pegar o ego. O ego é importante? É, porque se você não tiver o ego, o que as pessoas vão fazer? Vão pisar em você, vão humilhar você, vai sempre te desfavorecer, porque o ser humano não tem senso de justiça nenhuma. Ele olha sempre ou para o umbigo dele, que sempre merece mais, ou para o outro, que sempre merece menos. Não existe o meio termo, né? Então, se eu não tiver o ego, o que vai acontecer? Eu vou deixar todo mundo fazer isso comigo. E a apatia também é desequilíbrio. Então, o que eu vou fazer com o ego? Vou falar, opa, peraí, né? Assim não, gente, eu tô aqui, eu existo. Por que vocês estão fazendo isso aqui comigo? Ué, mas eu tenho o mesmo direito que vocês, não tem não? A gente não é igual, não nasceu todo mundo igual? Então, é por isso que todos os instintos, todos os sentimentos que Deus nos fez, eles são importantes. Porém, mais importante ainda é a gente amadurecer o nosso coração e dominar os nossos instintos para que ele não nos domine. Beleza? Dá certeza de que todos eles são necessários, sim, para nos manter vivos. Mas a gente precisa de equilíbrio, né? Não precisa sair por aí descontrolado, não. Até porque a gente só nasce aqui para aprender a ter equilíbrio emocional. Senão a gente não precisava nem estar aqui. Vamos lá. Começando o livro dos Espíritos, capítulo 9, intervenção dos Espíritos no mundo corporal. É o novo capítulo que a gente vai estudar, tá? Nesse capítulo nós vamos estudar na passagem 1, penetração do nosso pensamento pelos espíritos. 2, influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. 3, possessos. 4, convulsionários. 5, afeição dos espíritos por certas pessoas. 6, anjos guardiões, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. 7, influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. 8, ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. 9, os espíritos durante os combates. 10, dos pactos. 11, poder oculto, talismãs, feiticeiros. E 12, bênçãos e maldições. Beleza? Então, isso é o que nós vamos estudar no capítulo 10. E nós já vamos começar, então, penetração do nosso pensamento pelos espíritos. Pergunta de número 456. Os espíritos veem tudo o que nós fazemos? Perguntou Allan Kardec. E os espíritos responderam: podem vê-lo, visto que vos rodeiam incessantemente. Todavia, cada um não vê senão as coisas sobre as quais dirige sua atenção, porque com aqueles que lhes são indiferentes, eles não se preocupam. Pergunta de número 457. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? E os espíritos respondem: frequentemente eles conhecem aquilo que quereríeis ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem lhes ser dissimulados. Vou ler essa passagem aqui. Nesse caso, pareceria... Deixa só ele passar. Nesse caso, pareceria mais fácil esconder uma coisa de uma pessoa viva que fazê-lo a essa mesma pessoa depois de sua morte. De sua morte? Isso é uma pergunta. Certamente, e quando vos credes bem ocultos, tendes frequentemente uma multidão de espíritos ao vosso lado que vos veem. Gente, não existe segredo. A vida humana, ela é um Big Brother universal. Se facilitar o entendimento de vocês, não existe, bem naquele momento mais íntimo seu, com o seu esposo, seu namorado, seu marido, se você não tiver uma vida equilibrada espiritualmente, um espírito amigo, uma casa protegida, com os muros fechados, cercados, cara, você é um Big Brother. Ai, que horror, como assim? Eles vêm, lógico que vem. Big Brother não veio? Não vai lá, não tampa com edredom, ainda não veio? Então, não tem como mentir, não tem como esconder. Tipo, vou inventar um trem aqui.
Fiz uma coisa muito horrível, escondi da minha família a minha vida inteira, pá. Aí minha família, meus pais aí morrem. Será que eu vou conseguir continuar isso? Lógico que não. Eles vão olhar e falar, nossa, sério? E ele acha que tá mentindo. Por isso que o povo fala, ninguém esconde nada de Deus nem de ninguém. Não tem jeito, foi a época. Agora que o povo tem amigo vivo, morto, então aí é que não esconde mesmo. Pergunta de número 458. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? E os espíritos respondem, isso depende. Os espíritos frívolos se riem dos pequenos aborrecimentos que vos suscitam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lastimam vossos defeitos e procuram vos ajudar. Ai, tia, então quer dizer que os espiritinhos ficam rindo de mim? Fica. Para pensar, se você estivesse no lugar dele, seu comportamento seria diferente. Porque se ele tá aí do seu lado te assistindo e rindo de você, alguma sintonia, conexão vocês têm. Vamos lá? Começar mais uma, já que a gente tá bem adiantado, né, gente? Super objetiva hoje. Influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. Pergunta de número 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E os espíritos respondem. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Então é estranho de você achar que, principalmente quando você tá numa fase que você vê que você tá meio conturbado, tá tudo muito confuso, as coisas estão tudo dando errado, não tô entendendo nada do que tá acontecendo. Ontem tava de um jeito, hoje já tá do outro, amanhã você acorda e tá do outro. Para pensar. Será que é eu mesmo que tô me guiando? Será que eu tô sabendo onde é que eu tô pisando? Será que eu tô entendendo muito bem o que eu tô querendo? Tá? Porque na maioria das vezes não. Você tá sendo feito de marionete ali, de oba-oba. Alguém tá te direcionando e é por isso que sua vida tá caótica desse tanto. Você não se conhece. Você não sabe quem é você. Como é que você vai saber se o passo que eu tô dando ali é eu que tô dando mesmo ou não? Nessa certeza de que a gente nunca está sozinho. E que a minha índole também não é das melhores e nunca será. Enquanto eu estiver pisando sobre esse planeta. Por mais que eu queira que seja. Por mais que eu finja que seja. Nunca será. Vamos lá? Próxima pergunta. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? E os espíritos respondem. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto. E frequentemente bem contrários uns aos outros. Então, há sempre de vós e de nós, e é isso que vos coloca na incerteza. Posto que tendes em vós duas ideias que se combatem. Deu para entender, né? Vou ler de novo aqui. Sobre o mesmo... Aqui, ó. Essa parte para mim foi ótima. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto e, frequentemente, bem contrários uns aos outros. Então, há sempre de vós e de nós, e é isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas ideias que se combatem. Daí a importância de ter um autoconhecimento, saber quem você é, conhecer as suas sombras, para depois tentar enxergar a sua luz, porque não existe ser de luz que não tenha sombra, né? Então vamos lá. Pergunta de número 461. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que não são sugeridos? E os espíritos respondem. Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles do primeiro momento. De resto, não há um grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não os saberdes. O homem age mais livremente, e se ele se decide pelo bem, o faz mais voluntariamente. Se toma o mau caminho, não tem nisto senão mais responsabilidade.
E é por isso, né, que eu afirmo que se você está sendo dirigido por seres não muito legais, a gente encerra aqui, tá? Quer dizer que você está dando brecha, né? Então, quando você consegue se autoconhecer e sabe os seus valores, tem humildade o suficiente para reconhecer suas falhas humanas, porque isso é humildade. Se você não reconhece porque você não é uma pessoa humilde, está longe de ser. Se você não tem essa consciência, constantemente você vai ser dirigido. Por mais que você ache que está no caminho bem, no caminho de luz, sem autoconhecimento, você nunca vai ter certeza. Beleza? Se é você ou se não é. Vamos lá? Tapa na cara semanal. Gente, eu tô... O objetivo mesmo, acordei sem brilho, como diz o povo. Acordei sem brilho na cara. E eu não tô muito afim de arrumar brilho, não. Vai do jeito que tá mesmo. Solução natural. Hilário Silva, nosso tapa na cara semanal, Chico Xavier e suas mensagens no Anuário Espírita. Os espíritos benfeitores já não sabiam como atender a pobre senhora obsidiada. Perseguidor e perseguida estavam mentalmente associados à maneira de polpa e casca do fruto. Polpa e casca do fruto, estava ali um em volta do outro. Os amigos desencarnados tentaram afastar o obsessor, induzido a jovem senhora a esquecê-lo. Mas debalde se tropeçava na rua. A moça pensava nele. Se alfinetava um dedo em serviço, atribuía-lhe o golpe. Se o marido estivesse irritado, dizia-se vítima do verdugo invisível. Se a cabeça doía, acusavam. Se uma xícara se espatifasse no trabalho doméstico, imaginava-se atacada por ele. Se aparecesse leve dificuldade econômica, transformava a prece em crítica ao desencarnado infeliz. Reconhecendo que a interessada não encontrava libertação por teimosia, os instrutores espirituais ligaram os dois, a doente e o acompanhante invisível, em laços fluídicos mais profundos, até que ele renasceu dela mesma, por filho necessitado de caridade e de compaixão. Os benfeitores descansaram, o obsessor descansou, a obsediada descansou, o esposo dela descansou. Transformar obsessores em filhos com a bênção da providência divina para que haja paz nos corações e equilíbrio nos lares, muitas vezes é a única solução. E que assim seja. Bom, aqui tá falando da pobre senhora que se queixava da presença do obsessor, o qual ela mesma dava ênfase em existência. Às vezes o obsessor nem queria obsediar ela e ela tava lá, ai, espetei meu dedo porque o fulano me obsedia. Ai, machuquei porque eu tenho um obsessor assim. Ai, não deu certo porque eu sou obsediada. Ai, sabe por que ele não quis ficar comigo? Porque eu tenho a maldição de um obsessor. Aí o obsessor tá lá parado assim, fala, meu Deus do céu. Que hora é que ela vai olhar no espelho e perceber que eu tô parada aqui, não tô fazendo nada? Ela é que é doida e sai tropeçando, batendo cabeça em tudo. Né? Então, vamos parar pra pensar. Muitas vezes a gente dá ênfase demais no defeito e esquece de valorizar a coisa boa que pode vir. Né? Igual igrejas que fala mais o nome do indivíduo lá embaixo. Oi, seja bem-vinda. Do indivíduo maligno do que de Jesus. Centro espírita que fala mais de falha do que de prosperidade. Complicado, né? Então vamos lá? Elevar o nosso pensamento. Eu acho que isso é falta de leveza. Quando você pensa mais no mal do que no positivo, é falta de leveza. É porque você está mais pendente para o mal do que o positivo.
Porque senão você entenderia que o mal, ele é uma equalização, ele é a consequência da ausência do positivo. Então foca no positivo, porque se o mal chegar, né, tem força ali para poder desvincular. Vamos lá elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus? Agradecer a oportunidade de estar aqui aprendendo, estudando, crescendo, amadurecendo e renovando ciclos. Pai, que a sua luz e a sua paz se estendam ao nosso planeta, que é a única coisa que importa. Nossa evolução e o planeta escola. Que possamos focar a nossa força, nosso progresso, a nossa luz, o nosso amor maior a essa causa. Que o Senhor seja louvado aonde quer que formos. Que o Senhor fluidifique cada sementinha, cada gotinha de água encontrada neste planeta. Que dentro de cada molécula de água encontrada nessa esfera azul possa conter a essência do amor divino para florescer no coração de todos. Pai, perdão por sermos ainda tão imperfeitos. Perdão por deixar com que o negativo prevaleça em nossas mentes. Perdão por vermos sempre o copo pela metade, vazio e não meio cheio. Perdão, Mestre, por esperarmos sempre que o outro melhore e não conseguirmos olhar para dentro de nós. Perdão pelo ego que nos afoga. Perdão pelo orgulho que nos impede de olhar ao espelho e perceber que somos exatamente iguais. Estamos no mesmo barco. O ensinamento é para todos, não é para o outro, é para mim. Eu sou o outro. E que a sua luz se faça em nossos corações verdadeiramente e não apenas da boca para fora. Graças te damos todos os dias e que assim seja. Vamos lá? Continuar nosso estudo? Gente, mais uma vez, tá fazendo propaganda desse livro sobre o signo de Aquário, de Roger Bottin. Excelente, super recomendo, tá? Muito, muito, muito bom. Esclarece muito sobre a doutrina e sobre o processo que a gente está vivendo hoje, tá bom? Então, continuando aqui o nosso processo, a nossa historinha. Aconteceu que o Roger encontrou novamente, né, com o pessoal, primeiramente com a Cristal, e aí ele começou a contar, né, os acontecimentos da última noite que ele esteve com os espíritos, trabalhando em obra da luz, né, no plano astral, em desdobramento, que foi o processo que eles acompanharam ali, né, da dependência química e o desencarne, e a Cristal surpresa, assistindo super atenta a tudo que estava acontecendo, até que chegou o pessoal para o trabalho daquela noite. E aí o Hermes falou para Roger que o trabalho daquela noite não seria assim nenhuma novidade, que eles já tinham feito esse tipo de trabalho antes, mas que seria necessário sim ele estar acompanhando e estar mostrando o que ia estar acontecendo nesse processo, tá bom? Aí eles desceram até as regiões mais densas e começa a história aqui. Vou voltar um parágrafo para a gente já seguir. Por diversos momentos, o meigo rabino da Galileia comprovou isso que te digo ao coração. Quando Jesus curava, ele dizia: a tua fé te curou, vai e não peques mais. Com essas palavras, ele ensinou-nos que depende muito de nossa reforma íntima recebermos o auxílio divino. Os que vivem na matéria devem compreender que não existe graça divina. Nós recebemos conforme as nossas obras, e jamais alguém receberá méritos que não possui o direito de receber. Eu estava tão atento às palavras da bela Cristal que não percebi a atividade incessante dos amigos. Gaidin já encontrava-se de joelhos ao lado de uma mulher que aparentemente 45 anos de idade e que respirava com dificuldade. Com seus vivos olhos verdes, Gaidin acompanhava as reações daquela irmã que sofria de distúrbios respiratórios. O pequeno amigo, com a rapidez de um coelho, retirou de sua bolsa uma brilhante pasta esverdeada, esfregou-a nas mãos e massageou o peito e as costas da paciente.
Rapidamente ela se acalmou e conseguiu sorver maior quantidade de ar para os pulmões. Chaim utilizava o seu poderoso olhar brilhante para diagnosticar as causas das convulsões que um jovem sofria. Era chocante ver a boca espumando daquele rapaz que havia tido tão curta passagem no plano físico. Ramiro acompanhava indócil as ações de Chaim, segurando a mão do jovem e orando pela sua recuperação. Para todos os lados que olhava, eu via trabalhadores de Jesus em frenética atividade. Eu parei um segundo e pensei, parece que estamos em meio a uma enfermaria de um campo de guerra. Hermes, que sustentava um homem engravatado em seu colo, disse-me, e estamos realmente em meio a uma batalha. A guerra em que o homem transforma sua vida cada vez mais sectária e irresponsável. Tudo seria tão mais fácil se os encarnados na matéria refletissem e procurassem transformar as suas vidas para o rumo do Evangelho do Cristo. Agora, vem me ajudar. Nada aprenderás apenas assistindo. Tu estás aqui hoje para sentir e não para raciocinar. Compreendi as palavras do meu nobre mentor, principalmente as últimas. Entre desajeitado e constrangido, procurei auxiliá-lo com um pequeno pano umedecido com as essências de gaidim, que eu passava no rosto do homem que parecia ter exercido um importante cargo na terra. O seu rosto exalava um estranho líquido fétido e eu percebia que ele sentia fortes náuseas, devido ao cheiro que o seu próprio corpo astral expelia. Curioso, eu perguntei ao querido orientador qual era a origem daquele cheiro. Ele, sem tirar os olhos do paciente, que recebia um passe espiritual de suas iluminadas mãos, falou: este homem possuía muitas riquezas no mundo e tinha asco dos pobres, os quais ofendia constantemente, chamando-os de mal cheirosos. Agora, a lei de ação e reação faz com que o mesmo cheiro a que ele possuía ojeriza o persiga. E a mulher que Gaidim e Cristal estão atendendo, qual o motivo de ela estar com tamanha falta de ar? Roger, respondeu Hermes, a lei de causa e efeito não possui regras tão padronizadas, mas muitas vezes determinado ato anticristão desencadeia reações semelhantes em todos os filhos de Deus que fogem do caminho da luz. O caso em questão, aquela irmã sofre as asfixias devido à extrema ansiedade e o egoísmo em relação ao desejo de posses que a traça rói e a ferrugem consome. Como nos disse Jesus, ela sempre foi muito egoísta e invejosa, desejando tudo para si, até mesmo o que não lhe seria e não lhe era útil. Ademais, ela fumava muito. Este vício agravou os problemas em seu sistema respiratório. Voltando para o caso que tratávamos, perguntei: e até quando este irmão ficará exalando este odor fétido? O nobre mentor fitou-me com sabedoria e respondeu: até que ele aprenda a amar o seu semelhante como a um irmão, desconsiderando aspectos exteriores que são fruto do desamparo dos ricos em relação aos pobres. Aqueles que possuem o poder material devem utilizar suas riquezas para promover o progresso da sociedade e não pensar somente em si próprios. Quando este irmão compreender esta lei lógica e natural do amor recíproco entre os filhos de Deus, o seu espírito estará preparado para iniciar o caminho de retorno ao aprendizado que nos conduz à luz. Naveguei rapidamente pela tela mental daquele homem e percebi que seus pensamentos ainda estavam sintonizados com o desprezo aos seus irmãos de classe social inferior. Ainda ele necessitaria passar longos anos com aquele estranho odor, até quem sabe, reencarnar novamente
só que desta vez na situação daqueles a quem despreza. Vendo que Chaim estava tendo dificuldades para controlar as convulsões do seu paciente, perguntei a Hermes se poderia auxiliar o gigante amigo. Hermes carinhosamente concordou. Levantei-me e corri até Chaim, que de mãos espalmadas espraiava uma luz bordô das mãos e do chakra frontal em direção ao crânio do jovem. Segura a mão do menino, Roger. Ele sentirá a vibração do mundo material que está impregnada em seu perispírito e sentir-se-á melhor. Agachei-me e segui a orientação de Chaim, acompanhando os movimentos do rapaz que delirava e espumava pela boca, dizendo palavras desconexas. Eu fechei os olhos e orei profundamente pelo seu restabelecimento. Em instantes, ele acalmou-se. Com a situação controlada, perguntei ao cientista estelar sobre o motivo das convulsões do rapaz. Chaim ergueu-se e, voltando os olhos para o rapaz, disse desapontado: uma vida tão jovem, ceifada pela imprudência. Este rapaz desencarnou há algum tempo em um grave acidente automobilístico. Ele consumiu excessiva quantidade de bebida alcoólica e terminou promovendo a morte de uma família que transitava em sentido contrário ao seu na autoestrada. O seu estado atual é o resultado do choque abrupto da desencarnação imprevista, aliado ao entorpecimento pelo álcool. Eu sentei em uma pequena rocha com os cotovelos apoiados sobre os joelhos e pensei, como seria bom narrar a desencarnação de espíritos equilibrados e que viveram dignamente respeitando os seus semelhantes. Mas estes são a minoria e os que vivem assim não precisam ser esclarecidos. Infelizmente, temos que narrar o que ocorre nas regiões de dor e trevas do mundo espiritual para conscientizar a imensa maioria dos encarnados que vive como máquinas de finalidade exclusivamente materialista. É triste assistir a tragédias que ocorrem diariamente e ver as pessoas chorando e perguntando a Deus o porquê de estarem passando por aquela situação. Quando o homem aproveitará os momentos de paz e tranquilidade na vida para dirigir suas energias ao estudo e à reflexão, para saber quem são, de onde vieram e para onde devem seguir? Quando a humanidade compreenderá que somos espíritos imortais em aprendizado e que essa nossa existência nada mais é do que um ano letivo na eterna escola da vida. Hermes aproximou-se de nós e disse: esperamos que os eleitos para o terceiro milênio modifiquem o cenário do mundo rapidamente. Já os que vivem na matéria tenham a certeza de que não podem ficar ad infinitum, relegando a um segundo plano a evolução espiritual, que é o destino e a meta de todos os filhos de Deus. Rogo a Deus que essas pessoas e que essas nossas palavras despertem os corações empedernidos no torpor materialista em que vive o homem moderno. E a gente encerra aqui hoje, mais uma vez, enfatizando aí o quanto o materialismo é prejudicial para o ser humano. Então, acho que já não fica dúvidas, né? Se você tá aí nessa rotina louca, trabalhando 8 horas por dia, sem fim de semana, sem brecha, sem nada. Oi, meu amor. Acha que tudo isso é normal, que é assim que tem que ser, né? Que faz parte do processo, não é assim mesmo, abre o olho, tá? Não é assim, não. Gente, vou aproveitar que meu bebezão gigante chegou aqui. Vou despedir de vocês, tá vindo a outra ali, eu tenho quase um canil. Um beijo no coração de vocês, obrigada pela oportunidade de estar aqui, de estar aprendendo, tá? Que a luz do nosso Mestre Jesus possa estender a todos nós. Um beijo, uma ótima semana e fica com Deus. Fala beijo, Bruce, tchau. Beijo, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.